Glória a Deus. Obrigada, Senhor, pela tua santa presença nesse lugar. Obrigada, Espírito Santo, por estar aqui conosco. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu amor. E queremos te pedir, meu Deus, que no nome de Jesus, o Senhor continue nesse lugar. Continue, Pai. Toque em nossos corações nessa noite. Fala conosco, Pai. Nós temos sede e fome de Ti. Nós precisamos de Ti. Como cantamos hoje, não somos nada sem Ti. Se não tivermos o Senhor, não vale a pena viver. Nós precisamos de Ti. Então vem, Espírito Santo. Derrama mais do Teu amor, derrama mais do Teu Santo Espírito, da Tua unção, do Teu poder. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos. Amém. Você crê? Amém. Vocês estão bem? Paz do Senhor. Obrigada ao grupo de louvor. Vocês estão bem? Mais ou menos? Mais ou menos? Então a gente vai sair daqui super lá em cima. Posso contar com você? Nós vamos nos encher de Deus nesse lugar. A gente não vai sair daqui da mesma forma que nós entramos. Só depende de nós, né? Porque Deus está aqui. Então depende de mim e de você. Então vamos colocar isso em prática. Eu queria dar um aviso antes da gente passar para a palavra, que é o pastor Sérgio. Ele não está aqui pregando, porque ele está pregando na igreja O Brasil para Cristo, lá em Olaria, do pastor Marcos André. Pastor Marcos André tanto nos abençoou aqui, e agora o nosso pastor foi abençoar eles lá. Tá bom? Mas domingo que vem está de volta. Amém? Quem fala é o Espírito Santo. Amém? Então tá bom. Então abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Quem achou, dá um aleluia. Foi fraco. Quem achou, dá um aleluia. Agora eu acho que foi. Então vamos ler. Nós vamos ler do 1 ao 6. Vamos lá. Versículo 1 diz assim: havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Versículo 2. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas, com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Versículo 5. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Versículo 7. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Vamos lá. É uma passagem muito conhecida. Quem conhece aqui a passagem de Ananias e Safira? A grande maioria. Para quem não conhece, vamos conhecer agora.
Ananias e Safira, eles faziam parte da igreja daquela época, no início, né, da igreja, no início da igreja. E o que eles faziam? Eles vendiam, inclusive muito bonito, né? Eles vendiam propriedades deles. Então, eu tenho um terreno, eu vendo o meu terreno, eu dou todo o dinheiro desse terreno, ou parte do dinheiro, o que eu quiser. Mas era louvável que se desse todo o dinheiro, dava para os apóstolos, e os apóstolos repartiam para aqueles necessitados, aqueles que estavam precisando de ajuda. Então, o que Ananias e Safira pensaram? Nós vamos vender o nosso terreno, nossa propriedade, e nós vamos dizer que todo o valor é esse aqui, e vamos entregar aos apóstolos. Então, o problema de Ananias e Safira foi a mentira. O problema não foi eles venderem a propriedade e darem parte do valor. O problema foi eles mentirem, dizendo que aquele era o valor total da propriedade. E aí, nós lemos isso tudo para a gente entender a palavra toda. Mas eu queria que você focasse no versículo 3. Coloca para mim aí, por favor. Atos 5, versículo 3. Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Essa foi a pergunta de Pedro para Ananias. Pedro podia ter perguntado: Ananias, por que você fez isso, Ananias? Ananias, por que você mentiu? Não. Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Eu quero que você foque nessa pergunta. Por que Pedro fez essa pergunta? A gente que tem muitos anos de evangelho, eu nasci em berço evangélico, né? Sou filha de pastor, sei lá, nem sei quantos anos meu pai é pastor, há muito tempo. Eu vi muita coisa já. E creio que muitos aqui que estão aí... Quem aqui está há mais de 10 anos? Não necessariamente na igreja, mas com Cristo, com Deus. Então, creio que vocês aqui já viram muita coisa. E a gente já viu muita gente ficar no meio do caminho. É ou não é? Sim ou não? A gente já viu muita gente cair. Infelizmente. E por que isso acontece? Vamos lá. Vamos prestar atenção para a gente entender essa pergunta aqui de Pedro. Existe em nós, eu já até preguei isso aqui, a nossa natureza humana, ela é corrompida pelo pecado. Mas, pastora, eu estou em Deus, eu estou no Espírito, amém? Fato é que a minha e a sua natureza, de todos aqui, é corrompida pelo pecado. Fato. A palavra de Deus diz em Romanos 3, 10 e 12, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Todos nós temos uma natureza corrompida pelo pecado. Por que você está falando isso, pastora? Porque existem em nós desejos, vontades da gente satisfazer a nossa própria carne. E o que o diabo faz? Satanás aqui. Ele não cria o pecado. Ele acende o pecado na gente. Então, o desejo, ele já está em mim e em você. Tiago 1, 14, 15 diz, a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Então,
Não dá para a gente botar tudo na conta do diabo, né? O desejo, ele está em nós. O diabo acende, e nós vamos ver aqui como esse desejo em nós. E aí, cada um é da sua forma, porque o diabo, ele conhece o nosso ponto fraco. A palavra de Deus diz que ele anda ao nosso redor. Então, ele não é bobinho. A pastora vai falar do diabo, do demônio hoje, vou. Sabe por quê? Porque se a gente não conhecer o nosso adversário, a gente vai cair. Como muitos caem e ficam no meio do caminho, não concluem. E Deus quer que eu e você, a gente permaneça até ganhar a coroa que Ele nos promete. Alguém quer essa coroa? Alguém quer chegar até o fim com Ele? Então a gente precisa conhecer o nosso adversário. Por que Pedro perguntou para Ananias? Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Por quê? Porque Satanás se aproveitou do desejo de Ananias. Satanás se aproveita do teu desejo. Ananias, ele queria ser reconhecido. Ele queria ser visto. Uau! Ananias e Safira, né? Eles queriam ser vistos, eles queriam... Uau! Eles venderam tudo e deram tudo para os apóstolos. Ai, que coração bom. Ai, que homem, que casal maravilhoso. E olha que interessante, que o diabo, ele trabalha assim. O diabo não fez com que Ananias fosse uma pessoa ruim. Depois que descobriu, sim, mentiroso. Mas ele se parece como uma pessoa generosa. Porque o diabo é assim, ele não chega horroroso, com chifre, para você, e falando para você fazer o mal. Olha, eu sou o demônio, faz o mal, hein? Se fosse assim, nenhum de nós cairíamos, porque seria fácil demais. Então, ele não trabalha dessa forma, ele trabalha devagar. Ninguém cai de um dia para o outro. O que é cair, pastor? Ninguém peca. Sai da presença de Deus de um dia para o outro. Ele trabalha no teu desejo. Ele trabalha na tua mente. Ele vai para o teu coração. Quando Ananias mentiu, ele já estava tomado por essa vontade e desejo. No primeiro pensamento de Ananias, de tentar reter uma parte, ele já devia ter... Isso é Satanás, ele já devia ter percebido. E ele não percebeu. E é essa a palavra de hoje, porque eu e você, a partir de hoje, vamos começar a perceber. Posso ouvir um glória a Deus? Nós vamos começar a perceber as armadilhas de Satanás contra nós. E nós vamos vencer todas. Em nome de Thaís. Em nome de? É nesse nome. A gente vai vencer. Então, vamos lá. Já entendemos que o diabo planta ideias. Ele se faz, né, a palavra diz isso. É bom citar, eu vou citar 2 Coríntios 11, 14, que Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Foi o que eu falei, ele não aparece com chifre horroroso para você. É coisa bonitinha, lindinha. Aparece assim. E ele faz o quê? Ele cega o nosso entendimento. O nosso não. Ele cega o entendimento da Bíblia, ele cega completamente a pessoa. Se a pessoa der abertura, ela vai dando, ela vai caindo. É um pensamento, é outro, e começa a dialogar, a gente vai ver. É isso. Então, agora eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 João, vamos lá. 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler versículo 16 e 17. Vamos entender como que funciona isso. Quem achou, dá um aleluia. Não, está fraco. Tem gente achando. Quero que todo mundo... eu gosto de esperar para a gente poder entender, sair daqui entendendo.
Quem achou, dá um aleluia. Melhorou. Então vamos lá, 1 João, capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz assim: porque o mundo oferece apenas, repete comigo, o mundo, não, mais forte, o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para... Presta atenção aqui. Põe lá no 16 para mim, por favor. O mundo oferece apenas 3 coisas. O desejo intenso por prazer físico, que é o quê? Alimentar o meu prazer, o meu desejo, o meu eu, as minhas vontades. Segundo, o desejo intenso por tudo que eu vejo. Uau! É aquele homem maravilhoso, eu sou casada. Uau! Aquela mulher maravilhosa e o homem. Uau! É um monte de dinheiro que não é seu. Uau! É isso. O que mais? E o orgulho de nossas realizações e bens. Orgulho. Ananias e Safira se enquadra bem aqui, né? Exaltação, autoexaltação. É aquele famoso eu sou. Eu quero que as pessoas vejam. Gravou? Gente, isso aqui tem papel, anota. Isso aqui é o mapa, como diz a minha filha, que a minha filha agora está com hiperfoco em mapa. É o mapa da tua vitória, gente, para você ganhar as batalhas espirituais. Preste atenção. Desejo intenso por prazer físico, desejo intenso pelo que eu vejo e orgulho das realizações e bens. O padrão é sempre esse. É sempre isso. O diabo vai trabalhar sempre nisso aqui. Vamos lá, não precisa abrir não. Lá para Eva. Eu vou ler aqui, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz assim: quando a mulher Eva viu que a árvore... Lembra de Eva, irmãos? Quem lembra de Eva? Amém. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, é o desejo do prazer, era atraente aos olhos, uau! E além disso, desejável para dela se obter discernimento, ela ia ter discernimento do bem e do mal. Orgulho. O que ela fez? Ela tomou o fruto, comeu e deu para o marido, que comeu também. Conseguiram perceber? Os 3. As 3 situações que o diabo tenta a gente. Outra coisa, Jesus no deserto. Quem lembra de Jesus no deserto? O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Quem aparece lá? O Satanás. Nós não vamos ler o texto para a gente ganhar tempo. Se você não conhece, você lê lá em Mateus 4, mas eu quero ler as partes que o diabo tenta Jesus. Mateus 4, versículo 3 diz: o tentador aproximou-se dele, de Jesus, e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O que é isso? Prazer físico, desejo, eu. Jesus estava com fome. Eram 40 dias e 40 noites. Desejo, eu preciso. Segunda tentação de Satanás para Jesus, versículo 6. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O que é isso? O diabo queria que... Ah, meu Deus. O diabo queria que Jesus fosse orgulhoso.
Uau! Os anjos vão vir, vão segurar, vai aparecer para todo mundo. Versículo 8 e 9, terceira. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, mostrou para Jesus, todos os reinos do mundo e seu esplendor, e lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. É o quê? É o olho. Tudo isso você vai me dar? O que Jesus não fez, obviamente, mas é o que a gente faz. Uau! Então, até com Jesus, ele não muda o padrão dele. A gente costuma falar que o diabo não é criativo, e de fato ele não é. Ele não é. É sempre isso. Só que ele não é criativo, ele usa sempre as mesmas coisas, que são o que eu falei, da nossa natureza corrompida pelo pecado. Ele acende isso, faz desde Adão e Eva, minha gente. Ele faz a mesma coisa. E nós continuamos caindo. Desde Adão e Eva, são sempre as mesmas 3 coisas. Ele faz sempre a mesma coisa, da mesma maneira. E nós, ingênuos, não, o diabo não tem essa força toda. Não, o diabo nem existe. Coisa de crente. E a gente continua vendo mais e mais pessoas caindo nas armadilhas de Satanás. Inclusive nós aqui. Então a gente não pode mais deixar isso acontecer. Sim ou não? Só metade da igreja. O resto é derrotado aqui? Então, sim ou não? A gente tem que vencer? Sim. Em nome de Jesus. A palavra já diz que somos mais do que vencedores. Então, acabou. Você pode pegar aí, dar um glória a Deus, um aleluia, um amém, pular. Acabou a farra do diabo na minha e na sua vida. Você pode dar um glória a Deus, tomar posse, fazer alguma coisa? É para a gente glorificar de pé. Por quê? Porque a pastora Thaís, não, querida, eu sou nada. Nada vezes nada. Porque eu sou humana, igual você. É para glorificar de pé. Porque Cristo venceu. E Deus está nos dando todas as armas para vencer. Satanás, ele já está condenado. Jesus já condenou, ele acabou, já está julgado. Como é que nós, mais que vencedores, permitimos que sei lá o que é uma coisa dessa, já julgado, condenado, se levante e haja na minha e na sua vida? Então toma posse aí, porque hoje acabou a farra do diabo na sua vida. É isso. Vamos lá, vamos levantar. 2 Coríntios, não precisa abrir não. Capítulo 2, versículo 11, diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O que é isso aqui? Paulo está falando o seguinte: se eu conheço as estratégias de Satanás, eu vou conseguir me defender e atacar também, que a gente vai ver. Então é isso que ele está falando. Presta atenção nas estratégias do diabo. Agora eu queria que você abrisse, nós vamos abrir um pouquinho a Bíblia hoje, vamos lá. Tiago, capítulo 4, vamos lá. Hoje nós vamos sair daqui guerreiros. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele... Pastora, como que eu me livro das armadilhas de Satanás? Porque só conhecendo as estratégias dele, ok.
Mas como é que eu vou fazer? Como é que você vai fazer? Submetam-se, isso aí, irmã. Submetam-se a Deus, fazendo a vontade de Deus. Submeter. Sem submissão não tem como o diabo sair. Anota, quem está anotando, anota. Sem submissão a Deus, não tem como resistir ao diabo. O que é submeter a Deus? Vamos lá, nós vamos devagar. Não é um sentimento, tá? Submeter a Deus não é uma emoção, não é você vir aqui ao culto, vir aqui à frente chorar. Isso é lindo, maravilhoso, é ótimo. Nos atrai mais a presença. Mas isso não é se submeter. Submeter não é só vir à igreja, dizer para as pessoas que você é evangélico, é cristão. Isso não é se submeter. O que é se submeter? Obediência mesmo quando eu não concordo. Provérbios 3,5 diz, não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não é da maneira que você acha que é. Isso é se submeter a Deus. Eu obedeço, mesmo que eu não concorde. Não é o que eu acho. Paulo diz isso, né? Não sou mais eu que vive em mim. Cristo vive em mim. Então não é mais o que eu acho. Não, porque eu acho que é... Não, está na Bíblia. É o que ele tem certeza, porque ele não acha, né? É o que ele tem certeza. Não, porque eu acho que não é bem... Eu vou obedecer, mesmo que eu não concorde. Por quê? Porque eu estou me submetendo a Deus. Segunda coisa que é se submeter. Abrir mão do direito de decidir sozinho. Olha que bonito, gente. Lucas 22, 42, Jesus, perto de ir para a cruz. Ele fala, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso aqui é maravilhoso, gente. Eu quero o desejo, eu estou com vontade, mas não é isso que vai prevalecer em mim. Eu não decido por mim. Mas, pastor, é muito difícil. O desejo é uma coisa louca. Eu não decido por mim. Cristo decide por mim. Isso é se submeter. Terceira coisa. Uma coisa interessante. O fato de eu dizer isso, de eu estar submissa, não elimina os meus desejos. Nós já falamos isso no início. Nossos desejos são corrompidos. Então, se você pensa no pecado, meu irmão, você é um ser humano, querido. Pastora, pensei, você é um ser humano. O que tu tem que pegar com esse? Você tem que pegar esse pensamento. O que você tem que fazer? Pegar esse pensamento e submeter a Deus. Deu para entender? Então, eu vou virar crente, eu sou assexuado, para os solteiros aí, eu não sinto mais prazer de ter dinheiro, eu não sinto mais prazer, eu não sinto mais orgulho, eu sou um anjo. Não existe isso. A nossa natureza é corrompida. Então, vão vir pensamentos de pecado na sua mente todos os dias. Você vai pegar e vai submeter. Eu não escolho. A partir do momento que você faz isso, você está resistindo ao diabo. Agora, de repente, será que isso é pecado? De repente é um pecadinho, né? Será que é verdade o que Deus diz? Será que Ele existe mesmo? Aí, querido, você está dando abertura. Ele está entrando. Ele não vai entrar do nada e vai... Não, ele vai entrando devagarzinho. Já gerou a dúvida, e vai gerando outra dúvida. É assim. Então, submeta. Terceira coisa que é submeter a Deus, aceitar a correção sem justificar o pecado. Isso é bonito. Vamos lá. Provérbios 12, 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento.
Onde há desculpa constante, não há submissão. Já viu aquela pessoa que pecou? Aí vem, vamos supor, vem para os pastores. Ai, pastor, pequei, mas assim, não deu. Foi por causa disso, foi por causa do fulano, Satanás me pegou e me levou, foi praticamente isso. A pessoa está sempre justificando porque ela pecou. Porque foi isso, não é para justificar, arrependa-se. Não tem justificativa. Arrependa-se. Não, porque eu não tive, foi em cima de mim, eu não consegui reagir, a responsabilidade é minha e sua. Você dava para reagir assim, sabe por que tu não conseguiu reagir? Porque já estava lá, ó, tu deu muita abertura na mente. Então, não se justifica, aceita a correção de Deus. Pequei, eu me arrependo e volto. Quarta coisa para a gente entender o que é submissão, porque submissão não é qualquer coisa, vocês estão vendo, né? Quarta coisa, é eu ajustar a minha vida à palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz que é lâmpada para os nossos... Quem guia os nossos caminhos? Jesus, a palavra. Sabe qual é o problema? É que as pessoas pegam a palavra e tentam ajustar a vida. Então ela tenta confirmar as escolhas dela. Ela quer ouvir só o que agrada a ela. Isso não é submissão. Submissão é eu ajustar toda a minha vida à palavra, e não ao contrário. É eu ajustar tudo que eu sou aqui. Isso é se submeter. Deu para entender? Volta lá, Tiago, põe para mim, Tiago 4:7. Ele fala, portanto, submetam-se a Deus, e depois, resistam ao... O que é resistir? Resistir a não ceder. Resistir a você falar não conscientemente, não é falar não numa emoção, um negócio que no retiro veio o Espírito Santo. Não, é falar não consciente. Não. Isso é resistir. Como resistir? Vamos lá. Hoje está igual uma aula, né? Eu sei, mas você precisa aprender isso. Gente, se você entender isso, a sua vida vai mudar. O que é resistir? Não é dialogar, não fica conversando com Satanás. Pastora, não é Satanás, é a minha mente. Meu irmão, tudo aquilo que vem, preste atenção nisso, foca, que isso também vai mudar a sua vida. Tudo aquilo que vier na sua mente, que não é de acordo com o que você crê, é Satanás. Tudo que vier na sua mente, dúvida, Deus existe? Será que Ele pode curar mesmo? Será que esse negócio de pecado é verdade? É demônio. Então, eu não vou dialogar. O que é dialogar com Satanás? Não sei se ele pode curar. Eva fez o quê? Dialogou. Deus falou, não coma. A serpente falou com ela, ela falou, mas Deus falou que não podia comer. Não sei. Não, você não vai resistir, você não dialoga. Sabe o que você faz? Você lança a palavra. Será que Deus pode curar? Igual Jesus no deserto. Está escrito que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades naquela cruz. Acabou, o diabo sai. Não se dialoga com Satanás. Mas será? Só um pecadinho. Você vai lançar, está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Acabou. Isso é resistir. Segunda coisa, que é o que a gente está falando, levar o seu pensamento cativo à obediência de Deus. Está lá em 2 Coríntios 10:5. Quem me conhece um pouco, costumo sempre orar nesse versículo. Veio setas
você vai lançar, Deus, eu lanço a minha mente aos teus, cativo a tua obediência agora. A minha mente é tua. É assim que você resiste. 3, esse é muito legal, gente, presta atenção. Como que a gente resiste também é resistir. Fuja! A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6, versículo 18, fugir da imoralidade sexual. Sai correndo, meu irmão. Sai correndo. Como assim, pastor? Lembra de José? Para quem não sabe, José estava lá, empregado lá como era o nome dele? Potifar, né? Estava lá e a mulher do cara chegou para José para querer José. Nossa, você é tão lindo. Isso aqui sou eu, tá? Nossa, você é tão lindo, José, quero você. O que José fez? Ele saiu correndo, gente. Por quê? Porque o homem devia gostar de mulher. Ué, gente, a nossa natureza humana é assim. E aí ele viu e falou, se eu ficar aqui, eu vou pecar. E aí ele sai correndo. Sabe o que é isso? Tem lugar que não é para crente ir, para cristão ir, gente. Por quê? Para que tu vai ficar sentindo cheiro? Pô, é ou não é? A pessoa tem problema, tinha no passado, na vida distante de Deus, na vida antiga, velha criatura, tinha problema com bebida alcoólica. Aí ele vai encontrar os amigos do trabalho num bar. Não, mas eu estou cheio do Espírito. Comigo não tem essa. Tem! Porque você é humano. Sai correndo. Vai ficar sentindo cheiro. Aí está lá com o seu namorado, você que é solteiro com a sua namorada. E o clima está esquentando. Quantas vezes aconteceu isso comigo, com o Felipe namorando? O clima começa a esquentar. E a gente ficava no carro, às vezes, conversando em frente de casa. Aí, começava a esquentar o clima. Beijava, saiu os dois, eu vou embora. Normalmente era na frente da minha casa, né, que ele me deixava em casa. Sai, vai embora. E eu entrava em casa. Nossa, não é muito santo, hein? Querida, é natureza humana. Foge, tem lugar que não é para a gente ir. Então, isso é resistir. Aí, sabe o que a gente faz, se a gente vai? Você está dando um prato feito para Satanás. Satanás olha para você e fala, olha, espera aí que eu vou arrumar umas coisinhas para ele. Você precisa ser mais esperto do que Satanás. Vamos lá. Então, isso, resistam ao diabo, e o que vai acontecer? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e... Está aí o segredo. 3 armas de Satanás. Prazer físico, o eu, pelo olho e o orgulho. E agora você pega e se submete, pega e se submete, pega e se submete. E ele fugirá de você. E agora? Só isso? Acabou o culto? Não. Atos 5:4. Lembra lá, coitado, de Ananias e Safira, ficaram lá para trás. Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Responsabilidade. É nossa responsabilidade. E Ananias vacilou. Então, o que a gente vai fazer? Todos os dias, nós vamos acordar, combinado aqui, nós vamos acordar, nós vamos nos submeter a Deus, e vamos vestir a armadura de Deus. Quem conhece a armadura? Abre sua Bíblia comigo em Efésios 6. É o último versículo, prometo. Efésios 6. Versículo não, capítulo, mas vamos embora. Efésios 6.
Nós vamos começar lendo o versículo 10. Efésios 6, versículo 10. Nós vamos botar a armadura agora. Quem vem comigo? Nós vamos botar a armadura agora. Se alguém estava aqui sem armadura, meu irmão, é hoje. Vamos lá, versículo 10 diz assim: uma palavra final, Paulo diz: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Primeira coisa, antes de falar da armadura, ele está dizendo, olha só, gente, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Pastora, não me sinto forte. Que maravilha! Se você hoje está aqui e pensou isso, se você reconhece a sua fraqueza, você está no caminho certo. Paulo fala em 2 Coríntios 12, 10, pois quando sou fraco é que eu sou? É que eu sou? Por quê? Por que quando ele fala que ele é fraco, ele é forte? Não faz sentido isso. Faz sentido? Humanamente falando? Não, não faz sentido. Sabe por que quando ele está fraco, ele está forte? Porque o poder de Deus não compete com o ego humano. O que é isso? Eu preciso me esvaziar. É se submeter. Eu preciso reconhecer que eu sozinha não consigo. Eu sou fraca. Então eu preciso de quem? De quem? Do Senhor. A partir do momento que eu percebo que eu sou fraca, eu me torno forte, porque eu me submeto a Deus. Eu falo, não, eu não consigo. O orgulho sai e fala, eu me submeto. Que com Deus eu consigo. Porque, gente, sem Deus é derrota na certa. Mas pastora, está cheio de ímpio aí, cheio da grana, fazendo tudo errado, tudo bom. Querido, já está na mão de Satanás. Tu acha que esse diabo está interessado no fulano que está bebendo, praticando corrupção, imoralidade sexual? Ele está nem aí para esse aí já é dele. Está nem aí. Ele está preocupado comigo, com você que está aqui dentro. E ele está doido para destruir a tua vida e a minha vida. Porque se destruir a minha vida e a tua vida, ele destrói de outras pessoas também. Então, sem Deus é derrota na certa. Não basta vir à igreja. Não basta ter a Bíblia aberta na sua cabeceira. Tem que praticar. Então ele fala, cadê? Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Isso é, como é que eu vou ser forte? Me submetendo. Eu obedeço. É tudo teu. A minha vida é sua. Eu tenho desejo, mas eu não obedeço ao meu desejo, eu obedeço ao Senhor. Versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. A sua luta não é contra ser humano. Para de tentar querer enforcar o seu irmãozinho do lado. A sua luta é contra Satanás e seus demônios. E olha que interessante. 12. Nós não lutamos contra inimigos. O que isso quer dizer? Não lutamos. Todos nós temos essa luta diária. Não tem um sequer aqui que possa dizer, eu não tenho luta, batalha espiritual. Todos nós estamos nessa guerra. Versículo 13. 13, né?
Cadê onde que eu estou? Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês continuarão de pé e firmes. 14. Assim, mantenham sua posição. Olha, a hora da você botar a sua armadura. Mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Pastora, o que é isso? O cinto, os soldados romanos, eles vestiam uma armadura, para quem não sabe, né? Quando eles lutavam. E o cinto que eles vestiam era a parte principal. Porque ele sustentava a couraça que ficava aqui em cima, a espada, as túnicas para não atrapalhar eles na guerra. Então, era o negócio que segurava eles, era o cinto. Então, ele está falando, vocês vão colocar o cinto da verdade. Quem é a verdade? Não ouvi. Não ouvi. Eu sou o caminho, Jesus. Então, primeira coisa, vamos lá. Vamos lá, mentalmente aí. E no seu coração, você vai começar a colocar a armadura. Você vai colocar o teu cinto aí. Jesus. Se você não tinha Jesus, hoje você vai ter, nós vamos orar depois. Você vai colocando o teu cinto. Você precisa ter Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade... Você só conhece a mentira de Satanás se você tiver a verdade. É ou não é? Você só conhece uma nota falsa de dinheiro se você conhece a... Então, para você reconhecer que isso é mentira, isso é demônio, isso é mentira. Você precisa ter o cinto da verdade. E aí ele fala, o cinto da verdade e a couraça da... A couraça eles botavam no peito, o soldado romano, protegia todos os órgãos vitais deles. E aí, couraça da justiça, que justiça é essa? A minha justiça. A justiça de Deus. Romanos 3,24 diz, justificados gratuitamente, de graça, hein? Por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, todos nós fomos justificados por Ele. Essa justiça, ela fica aqui. Então, nenhuma condenação há. Por quê? Porque eu fui justificado. Não adianta, Satanás, você dizer que eu sou um pecador, que eu sou culpado, que eu não mereço, que eu não sou digno. De fato, nós somos isso tudo mesmo. Mas Deus nos justificou. Então, não adianta não, diabo. Tá a couraça. E aí? 15, né? 15. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Então, você já colocou o cinto, a couraça, amém? Vocês estão colocando? Agora, você vai botar o sapato. O sapato do soldado era tipo uma bota entrelaçada e o solado era muito duro. Por quê? Para não entrar nenhum objeto pontiagudo e machucar. Tá. Então, nós vamos botar aí o calçado do Evangelho da Boas Novas, Evangelho. O que é isso? Nós fomos justificados, que nós vimos, certo? Agora nós temos paz com Deus. Nós temos paz. Então eu vou botar o calçado do Evangelho da paz. Por quê? Porque a paz vai permitir que eu continue. Quem sabe que está com paz com Deus, preste atenção nisso. Quem tem o calçado da paz, não vive tentando se justificar de nada. Não luta para provar o seu valor. Porque ele sabe que ele foi comprado por alto preço. Ele não reage com desespero aos problemas, ele tem paz. Porque ele tem Jesus.
ele sabe que ele foi justificado e ele tem paz para permanecer firme na batalha. Mas não acabou. Eu não estou enxergando nada aqui. 16. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Olha isso aqui. Naquela época, eles lançavam flechas com fogo. Então, eles tinham escudos, normalmente feitos com peles de animais molhadas. Então, vinha o fogo. Então, é isso que Paulo está comparando. Você vai levantar o teu... Pode levantar. Vamos lá. Nós vamos pegar o escudo da fé. Vamos, gente. Escudo da fé. O que é isso? Eu não vou receber nenhum dardo inflamado de Satanás. Por quê? Porque eu creio em Jesus Cristo. Eu estou plantada em Jesus Cristo. Eu sou de Jesus Cristo. A minha vida inteira, a minha família é de Jesus Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido. Então não adianta você vir, Satanás. Glória a Deus. Entendeu? Quando ele vier com... O que é dardo inflamado? Mentiras contra você. Você não vale nada. Você não é ninguém. Você nem é digno de estar na igreja. Satanás. Acusações. Dúvidas. Será? Gente, veio na sua mente. Será que é verdade? Você não pensa se foi você. Será que sou eu? Se é demônio? É demônio. Será que é verdade? Será que é... Dardo inflamado, levanta o escudo da fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Pensamentos destrutivos, tentações repentinas, o medo. O medo pode ser uma seta de fogo. Culpa, enfim. Então, você levanta o escudo da fé. Não esquece isso não, gente. Preste atenção. Eu já estou encerrando. Preste atenção. Qualquer pensamento que vier na sua mente, eu vou pedir até aos obreiros, os pastores, que orem por mim e pela minha família, porque isso aqui é o segredo para você descobrir o que Satanás faz, gente. Ele não está muito contente comigo, e glória a Deus por isso. Todo pensamento que vier na sua mente, que é contra o que você crê, contra a tua fé, é Satanás. Vai, vamos embora. 17. Vamos embora que não acabou a armadura. Agora nós vamos botar o capacete. Usem a salvação como? Capacete. E empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos no capacete primeiro. Capacete da salvação. O que é isso? Vou proteger aqui, ó. Salvação aqui, se você estudar, Paulo está falando no sentido amplo. Então é o quê? Eu fui justificado, eu estou sendo, dia após dia, santificado. E eu vou para a glória um dia, vou ser salva. Mesmo, nós vamos ter a vida eterna. Então é isso que ele está falando aqui, você vai botar isso aqui na tua cabeça. Eu tenho a salvação. Não adianta o diabo vir com acusação, não adianta. E aí? A espada do Espírito, essa é maravilhosa, essa eu gosto. A espada do Espírito, por quê? Essa é ofensiva, ela não é defensiva. Essa você vai contra-atacar. Essa você vai para o ataque. Você não vai se defender só. Você vai botar para quebrar, entendeu? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a nossa maior arma. Espera aí que eu estou achando o versículo aqui. Não. Enfim, deixa para lá. Tinha um versículo que eu ia citar aqui, mas vamos para cá. Então vamos voltar. A espada do Espírito, que é Lembra lá de Jesus no deserto.
que nós lemos as acusações, né? As tentações de Satanás. O que Jesus respondia? Está escrito. Está escrito. Então é assim que nós vamos lançar. Submetam-se a Deus, resistir ao diabo e ele... O grupo de louvor pode subir. E por último, 18. Presta atenção no último. Não menos importante, senão mais importante. Orem no Espírito. Repete comigo, orem no Espírito. Em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes. O que é persistente? Insistência. Eu não desisto. Eu estou com Jesus e eu vou com Ele até o fim. Isso é ser persistente. Em suas orações, por todo o povo santo. Pastora, botei toda a armadura, e agora? Agora você tem que orar no Espírito, em todos os momentos e ocasiões. Pastor, eu trabalho, cuido da minha filha, faço comida. Gente, orar no Espírito é você estar o tempo inteiro com a tua mente voltada para Deus. Ontem eu e o pastor Felipe, a gente ouviu uma pregação, inclusive uma pregação que ele foi batizado no Espírito Santo, de um pastor, e ele falou muito sobre falar em línguas. E aí, que é muito bom, isso é também orar no Espírito. Quem fala em línguas, deveria falar em línguas a todo instante, na sua mente. Mas pastor, eu não entendo absolutamente nada, nem eu. Só fala. E fala para Deus. E aí, isso foi ontem à noite. Hoje pela manhã, eu falo em línguas, mas não tinha o costume de falar sempre. Já passei fases da minha vida falando muito, e ultimamente não tenho falado muito. Só às vezes no culto, alguma coisa assim. E aí eu acordei, fui para a sala e comecei a falar em línguas. E a minha mente fica assim, você é doida. Porque a nossa mente é assim. Quem é? Não, mas quem é que está falando? Satanás. Você é doida. Está maluca. Não está falando nada com nada. Nem você sabe o que tu está falando. Piruta. Aí para você ver que os ataques de Satanás se confundem com a nossa mente. E aí eu parei e falei, porque existe, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas existe uma divergência no meio evangélico, e tem gente que acha que não é falar em línguas, mas não interessa isso. A gente acredita que falar em línguas é orar no Espírito. Então eu parei e comecei a pensar, será que adianta alguma coisa? E aí eu voltei rápido, porque eu ia pregar exatamente isso aqui. E falei, está escrito. Tudo isso mentalmente, gente. Isso é prática. Está escrito. Então eu vou fazer. E aí eu fiquei o dia inteiro. Aí minhas filhas acordaram, cuidei delas, almoço, tudo. Mas toda hora eu ficava tentando mentalmente falar em línguas. E eu ficava falando em línguas na minha mente. E eu fui sentindo algo diferente em mim. E aí, perto de vir para cá, eu comecei a sentir uma opressão muito grande. Eu falei com o Felipe, eu não estava bem, estava enjoado, vontade de vomitar. O meu corpo pesado, como se eu tivesse com uma bagagem muito pesada mesmo, sem ânimo. E eu falei com o Felipe, é espiritual. E aí o que eu fiz? Eu comecei a falar em línguas, de novo. E aí eu fui tomar banho para me arrumar para ir para cá, e eu fiquei falando em línguas, mentalmente. Você não precisa ficar falando para todo mundo ouvir. Até Paulo fala que não é para fazer isso, porque os outros não entendem, né? Então é para você falar mentalmente. Eu fui fazendo isso.
é orar no Espírito. Cheguei aqui, cheguei melhor. Estou aqui. Então o que é orar no Espírito? É você falar em línguas. Não é só falar em línguas. É você estar o dia inteiro com Deus. Você vai fazer o almoço. As esposas, aí os homens também, né? Mas Deus, o que eu vou fazer de almoço hoje? Você pode conversar com Deus, Ele é seu amigo. Isso é orar em todo tempo. Deus, o que eu vou fazer hoje? Deus, essa mensagem no WhatsApp, eu vou responder o que para essa pessoa, Deus? Isso é orar em todo tempo. Não é você ficar 24 horas por dia dentro do seu quarto trancado, não fazer mais nada, não trabalha, não cuida de filho, não faz mais nada da vida. Não é isso. Esse tempo é importante, sim. E nós precisamos ter disciplina para manter esse tempo com Deus. Mas em todo o tempo, você pode falar com Deus. Pastor, não tem nada para falar com Deus. Então, se você fala em línguas, você vai falar em línguas. Ah, agora eu quero agradecer. Agora eu estou no ônibus. Conversa com Deus. Deus, que calor. Hoje está quente. Mas que coisa surreal, pastora. Não, Ele é seu amigo. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Ele não é uma força. Ele é uma pessoa. Então coloca Ele do teu lado. Nossa, hoje está calor, hein? E hoje eu tenho tanta coisa para fazer, Espírito Santo. Vai conversando. Mas me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a olhar para o meu chefe. Em nome de Jesus. Me ajuda, pastor. O pastor não. Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Faz isso. Espírito Santo, o que você acha disso? Deu para entender? É isso. Por quê? Porque aí você vai mantendo a armadura. Você está se submetendo. Você vai resistindo ao diabo. E ele vai fugir de vocês. De nós. Amém? Então eu queria que você ficasse de pé, porque agora eu queria orar com você. Nesse sentido. Que você já botou a armadura. Sim ou não? E você já entendeu como que o diabo ataca. E você já entendeu como você vai contra-atacar. Então nós vamos orar. E você vai reivindicar aquilo que é seu por direito. Pastor, o que? Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Mas agora é momento de você reivindicar. Na minha própria força, tu não vai conseguir. O diabo é muito mais forte do que eu e você. Se o diabo fizer assim, a gente cai. A gente só consegue porque a gente tem Cristo. E aí ele não pode chegar. Se você resistir, ele vai fugir. Ele não vai ter vez na sua vida se você estiver com Cristo. É pela força dele. Então agora você vai colocar a mão no seu coração aí, se ajoelhar, ficar sentado, ficar em pé, o que você quiser fazer, mas você vai fechar os seus olhos e você vai orar. Em nome de Jesus, não abra seus olhos. Ninguém aqui tem nada para te oferecer a não ser Jesus mesmo. Ninguém aqui pode te dar nada. A única coisa que a gente tem para oferecer é Jesus. É te dizer, ó, Jesus salva, Jesus cura, Jesus faz. É só isso. Então feche seus olhos. Esse é um momento de comunhão com Deus. Vamos lá, comece a falar. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas. Mas pastor, eu não estou sentindo o Espírito Santo, eu não estou sentindo nada. Não interessa, não é para sentir. O Espírito Santo, ele não é uma emoção, ele é uma pessoa. Abra sua boca e fale em línguas. Vamos lá. Mas pastor, eu só falo uma frase. É uma frase. Vamos lá, repita essa frase que você fala. Vamos falar em línguas. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Você acabou de colocar a armadura. Se encha. Não pense que você vai vencer sozinho, achando que você consegue com o escudo da fé. Sozinho. Você só tem fé se tiver fé em Cristo Jesus. Vamos lá, se enche em nome de Jesus. Nós não vamos encerrar esse culto
Deus, nós não vamos encerrar esse culto enquanto o Teu Espírito Santo não descer nesse lugar. Em nome de Jesus. Vamos lá, abra sua boca. Tem muita gente de boca fechada. Vamos lá, o Espírito Santo quer descer aqui. Começa a falar em línguas. Você que não fala em línguas, nunca falou, abra sua boca e começa a falar. Falar o que, pastora? Só abre a sua boca. Mas vai ser igual, eu vou imitar fulano, não interessa. É imitando, é a mesma coisa. Começa a falar, abra sua boca. Em nome de Jesus, Espírito Santo, derrama a tua unção, o teu poder sobre esse lugar. Batiza, Espírito Santo, batiza em nome de Jesus. Nós te desejamos. Vamos lá, vamos mais fundo. Não tá bom, tá pouco para Deus. Não deixa o diabo te condenar. Ele vai falar na sua mente que você não é digno disso, que você não é digno de falar nem em línguas, que você é um pecador. Querido, você foi justificado. Em nome de Jesus, você é filho de Deus. Abra sua boca. Abra sua boca. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Em Atos 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Espírito Santo, enche esse lugar como o Senhor fez em Pentecostes. Enche esse lugar. Vem como um vento veemente, um som de vento. Em nome de Jesus. Vai falando em línguas. Vai falando em línguas. Enquanto você fala, Ele está te curando. Ele está te curando. Oh, em nome de Jesus, haja cura nesse lugar. Haja cura física. Se você tem dor em algum lugar, se você tem algum problema de saúde, e pode colocar a mão, coloca a mão agora. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui. Coloque a mão aonde dói. Se não der para você colocar a mão, coloca a mão no seu coração. Em nome de Jesus. Começa, vamos lá. Ele quer mais. Oh Deus, nós não queremos frieza. Nós não queremos mais ser frios. Não, a gente quer queimar por Ti. A gente quer queimar. Então vem com o Teu fogo. Vem com o Teu fogo. Vem, Espírito Santo. Derrama fogo. Derrama fogo. Em nome de Jesus. Vamos lá, você pode fazer mais.